ao seu ministério nessa oportunidade. Em segundo lugar, também ao colegiado de pastores aqui da IADESLE, desta igreja, que somam juntamente com a visão do pastor desta igreja para fazerem a obra do Senhor Jesus crescer. E em terceiro lugar, louvar a Deus pela vida do pastor Martinho Damião, que blinda esta igreja com a palavra de Deus, com homens de Deus, para que cada crente tenha conhecimento salutar das Escrituras e possam defender a verdadeira fé. Esse encontro profético que vem para abrilhantar a igreja aqui em São Luís e também para edificar estudos como os que eu estava olhando aqui na apostila, somam para o engrandecimento do reino de Deus e também para o crescimento espiritual de cada um dos irmãos. Deus o abençoe, pastor, abençoe seu projeto, sua visão. Estaremos orando para que Deus lhe conceda graça, bênção e vitória dos céus. A todos os participantes, que Deus continue abençoando. É importante quando a igreja ela se dedica à busca do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus por isto. Queridos, aí está o tema: Escola de Profetas, os desafios da nova geração de pregadores. E nós vamos trabalhar da seguinte forma: eu escolhi um texto, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler só do 1a ao versículo 5, 4, 1, 5. Você que tem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco esse texto bíblico e vamos dizer como iremos trabalhar esse texto. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Aliás, 1 Coríntios 4, 1 a 5, desculpa. Quem encontrou, diga amém. Quero que você encontre, que você fique com a Bíblia aberta. Nós estaremos tirando algumas lições sobre o tema que está sendo proposto por esta escola de profetas para esses dias. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desíos dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Em uma obra escrita por John Stott, chamada de O Perfil do Pregador, ele diz que esse era um texto que todo pregador deveria ler. Todo pregador deveria ler. E eu estarei falando sobre os desafios. Esse texto, ele tem uma mistura de humildade com, entre aspas, arrogância. Parece que Paulo, ele começa com humildade e no meio do versículo 3 e 4 ele se torna arrogante, porque ele diz que não quer ser julgado por ninguém e nem por tribunal humano. Então o texto começa de modo humilde, mas os dois versículos finais parecem que Paulo está um pouco arrogante, porque ele despreza, ele joga fora a análise, a crítica dos crentes. Então é muito sério. E toda a verdade, ou eu diria, o retrato, o perfil de um verdadeiro pregador está nesses 2 ou nesses 5 versículos. Porque os 2 primeiros versículos, eles tratam sobre isso.
sobre a importância de cada homem de Deus, pregador, pastor, atentar para essas questões. E nós estamos vivendo essa crise de pregadores sinceros, de pregadores verdadeiros, de pregadores realmente cheios do poder de Deus e comprometidos com a obra do Senhor. Então eu irei trabalhar da seguinte forma: primeiro eu vou tratar o texto, para que não fique só em citações, para que não fique só em bibliografias, referências. Eu irei trabalhar o texto bíblico. E as inferências, as deduções que vocês irão fazer, serão da própria Bíblia, não da minha ideia, nem da ideia dos grandes pregadores ou aqueles que apresentam regras de interpretação bíblica. Zwinglio dizia que preferia que a Bíblia falasse para ele. Ele não queria mais, apesar de ter resquício do humanismo, ele dizia que preferia a palavra de Deus, de tal forma que ele leu tanto o Novo Testamento que quase decorou todo o Novo Testamento em grego. Então, os homens de Deus precisam realmente estarem saturados, dominados do conteúdo bíblico. Então eu quero começar trabalhando esse texto com vocês em 3 conotações. A primeira, o irmão vai colocar aqui: como olhar para os ministros de Deus. Não é a apostila ainda, é só o texto. Estou fazendo questão para que você venha fixar sua mente no texto. Como olhar para os ministros de Deus? Digam comigo. Como olhar. Mas vamos dizer bem forte. Primeiro, quem faz toda a bagunça é a igreja. Primeira verdade que eu vou dizer aqui nesta oportunidade. Antes de nós mexermos com os pregadores, eu vou mexer com as igrejas. Ou a igreja. Toda bagunça de idolatria, de cantor e pregador começa com a igreja. Entendeu? Por que começa com a igreja, pastor Aziel? Nós temos um problema que Paulo não conseguiu resolver e que eu não vou conseguir resolver. O problema do antropocentrismo eclesiológico. Você tem, em primeiro lugar, uma questão que Paulo, ele está zangado e ele não suporta mais a maneira como a igreja estava olhando para os ministros de Deus. Há uma frenesi, há uma loucura de crentes que são desesperados por ídolos de púlpito, ídolos de livros. E quando você vai para esse texto, ele é tão sério, por isso que eu vou tratar algumas questões, que a igreja ela precisa saber como olhar para um ministro de Deus. Como é que você deve atentar para o ministro? E há uma coisa interessante. Donald Price, em um livro que ele escreve, ele diz que por vezes o próprio obreiro, ele não quer ser tratado como humilde. Ele não quer ser tratado como um servo. Ele quer ser tratado como uma autoridade. A igreja, ela comete o erro de nos ver como ídolos. E nós cometemos, nós pregadores, cometemos o erro de querer achar que somos autoridades. Estão entendendo? Criamos, e Freud trata muito bem isso, nos 9 volumes que ele escreve, criamos uma mentalidade de que nós somos tão poderosos que amanhã nos esquecemos de quem nos colocou na obra. Entenderam? Aí entra o mal: o Senhor precisa de mim, essa obra não pode marchar sem a minha presença, enquanto que Deus não está nem aí para tu. Então, o primeiro passo é como a igreja deve olhar para os homens de Deus. Como você olha para o Valdemiro? Como você olha para o Edir Macedo? Como você olha para o Marco Feliciano?
Como você olha para o Osiel Gomes? Um ídolo? Um homem do momento? Uma revelação? O cara? Como você olha para ele? Entenda que a primeira coisa, para nós entendermos, pode passar, irmão, colocando ali, o irmão vai tentar colocar, porque se eu colocasse no Word, o computador não ia aceitar, então eu coloquei em PDF, só para salvar. Mas ele vai colocar a primeira parte, é do texto, mas eu fiz questão de buscar, essa primeira parte aí, ele vai colocar essa primeira parte ainda do texto, só para que vocês tenham uma ideia do que eu quero colocar. A primeira coisa aqui é que Paulo diz assim: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Marque essas 3 palavrinhas aí, ó. Você vai marcar ministro, você vai marcar despenseiro e você vai marcar mistério. Deu aí, meu filho? Ele vai colocar aqui só para a gente acompanhar junto, para entender essa visão do apóstolo São Paulo, de como olhar para os ministros do Senhor Jesus. Naquele tamanho mesmo, pode colocar aquela primeira parte, se deu aí. Está lá? Mas coloque ela aí, só para os irmãos. Isso. Aí se não deu, ele vai só aumentar aí, e eu vou lendo aqui para os irmãos. Eu fiz eu estou escrevendo um Novo Testamento, exegético e analítico, e eu peguei esse texto para mostrar para os irmãos. Qual é a primeira palavrinha que Paulo usa aí no início? Qual é a primeira palavrinha que Paulo usa aí no início? Não, bem no início do texto. Vamos lá. Qual é a primeira palavrinha? Assim, diga só essa primeira palavrinha. Assim, na sua Bíblia vai aparecer assim ou assim como. O que eu coloquei aí? Vocês são professores, sabem disso. Essa palavra assim quer dizer o quê? Ela é o quê na nossa gramática? Ela é o quê? Ela é um advérbio. Um advérbio, vocês sabem que a tendência dele é modificar ou intensificar o verbo. Como aqui é um advérbio, você tem um advérbio de circunstância. No grego é um advérbio correlativo. E esse advérbio correlativo, ele vai ser tipo uma conclusão. Entendam bem para vocês analisarem. Ele vai ser uma conclusão. Talvez você pegue esse versículo e diga assim, assim. Mas esse assim é o problema todinho do capítulo 1. Esse assim é o problema levantado por Paulo em todo o capítulo 1 e no capítulo 2. E qual era o problema, pastor Ziel? O problema é que eles, quem? A igreja, estava avaliando os homens de Deus. E como era que ela estava avaliando? Aí eu coloco aqui, você tem um assim, portanto, dessa forma, sem mais. Então, perceba bem, quando você vai para Mateus 5,16, Jesus diz assim, depois que ele dá um discurso, ele faz um resumo, ele diz, assim, brilhem a vossa luz diante dos homens. Então você tem essa conclusiva, que aí é um advérbio, que ele está explicando isso muito bem. Por que Paulo usou esse advérbio aí? Ele usou porque ele agora está zangado. Ele não quer mais a história da igreja incluir o nome dele na lista dos grandes. Porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo, ele então resume, ele é direto, ele diz assim, ele está dizendo, acabem com o assunto, eu vou direto ao ponto. Ele está dizendo, esse mesmo assim vai aparecer em João 14,6. Jesus, ele não cria evasivas, ele diz assim, no capítulo 14, versículo 6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse rutos que aparece ali, esse rutos que é um advérbio, Paulo está usando uma circunstância criada pela igreja
que ela olhava para os homens de Deus como se esses homens fossem o X da questão. Então ele vai direto, assim, acabem com essa história. Paulo, ele não queria criancice, meninice no meio da igreja. Então ele é bem direto, assim. E quando ele usa esse assim, vocês marcaram aí, podem observar, que ele vai usar o verbo considerar. Eu coloquei ali, para vocês terem uma ideia, ele vai passar a falar, sem mais argumentos, dizendo que os servos sejam vistos. Observem aí, que essa palavra logzestor, ela é um passivo. E por que ela está no passivo imperativo, que acontece apenas nas duas pessoas, tanto no singular como também no plural? Porque aqui Paulo está dizendo que tem alguém de olho em nós. Essa passividade explicada por Paulo, ele está dizendo que tem alguém de olho em nós. E ele diz assim, que os homens, olha que é um imperativo, nos considerem. Esse considerar aí, ele é passivo. E observem que o considerar, ele vai unir as duas palavras. Vai unir a palavra ministro e vai usar a palavra despenseiro. Duas palavras, digam comigo, ministros e despenseiro. Na primeira palavra, observem bem que na estrutura da formação, você vê que a palavra ministro e a palavra despenseiro, dentro do texto bíblico, você vai ver aí que todas duas estão no acusativo plural. Por que no acusativo plural? Porque se está no acusativo plural, está sendo objeto direto. E se é objeto direto, quem manda nessa estrutura é, na verdade, o verbo considerar. Que eles nos considerem, que eles olhem para nós, que eles nos vejam, que eles atentem para nós como ministros. Aí vocês sabem que os pregadores que gostam de pegar as palavras riperetas ou riperetes, como nós não tínhamos acentos nos primeiros originais, e no período medieval se acrescentam os acentos, então você vai ter aí essa palavra que aparece lá, riperetas, como é aberto, você pode dizer riperetas, está no acusativo a terminação, e você vê a outra palavra oikonomos, que é a palavra despenseiro. Certa vez o pastor Zé Gonçalves, eu estava no local e ele perguntou para mim, pastor Aziel, o que você diz? Você concorda com alguém que diz que o riperetas é um remador de segunda categoria? Eu disse não, tem várias opiniões. Por exemplo, o comentário Beacon vai dizer que riperetas era apenas um termo usado para significar um remador. Mas eu não deixo de acreditar que o grego clássico tenha essa conotação. Agora, o comentário NVI vai dizer que essa palavra riperetas, ela foi usada apenas para destacar o trabalho de alguém que fazia algo forçado, ou obrigado, ou alguém que trabalhava muito. Mas quando você lê o comentário, aquele comentário da vida, azulzinho, você vai ver o Leon Morris, ele vai dizer que, na verdade, o riperetas, ele era um remador de segunda categoria. Estou dizendo porque é importante, no comentário que eu escrevi, eu uso a palavra riperetas, sabe como? Garçom, digam comigo, garçom. Diga bem forte, garçom. O que é um pregador do evangelho? Vamos lá, o que é um pregador do evangelho? É um garçom. Diga, o que é o pregador do evangelho? Bem forte, o que é um pregador do evangelho? Garçom. Para que eu vou me amostrar no púlpito da igreja? Para que eu vou querer me amostrar como pregador? Porque eu sou apenas um garçom para servir a mesa. Eu não tenho cardápio para vocês. Eu não tenho dieta para vocês. Eu não crio alimento para vocês. Eu sou apenas um garçom.
Eu li de um autor: olha, eu sou muito feliz de ser pastor porque eu sou ministro. Não, tu é feliz porque Deus te chamou. Agora nunca use o título ministro como alguém lá de Brasília. Nunca faça isso. Porque a palavra ministro aqui, ela foi usada por Paulo como um recurso didático. Nos considerem como ministro. Se era um remador de segunda categoria, se era uma palavra usada apenas para mostrar esforço, Paulo está acabando com a besteira da igreja de Corinto. Tem crente aí: ah, esse pregador aqui é o meu ídolo. Ah, eu amo esse homem. Tem ou não tem? Ah, pois se ele não for, eu não vou para a festa. Ah, eu tenho todos os livros dele, eu não posso perder nenhum. Paulo acaba com tudo, ele diz assim, com esse advérbio ele está dizendo: eu vou direto ao ponto. Pode aumentar o microfone aí, irmão, porque o retorno aqui fica, e esse dia eu preguei muito, eu falo alto mesmo, mas aí é porque os irmãos vão despertar, na hora dessa, dá um soninho, aí é bom falar alto, certo? Amém, aí, por aí. Então preste bem atenção, olha para cá. Aí Paulo diz assim, olha, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como, vamos parafrasear o que eu coloquei, que os homens nos considerem como garçom, mas vamos só quem tem boca, como garçom. Aí o irmão chegou para mim: olha, vou dizer para você, olha para mim aqui, irmão, tudo isso, olha para cá, bispo, lá vai, bispo, eu vou falar daqui a pouco, bispo, apóstolo, nada disso, irmão. Bispo, você vê, episcopos, uma preposição, epi, sobre, episcopo, viajar ou olhar. Então, olha, vem entrando ali o bispo é um vigia, irmão. Não é assim? Vocês sabem que de modo bem trivial, quando os macacos vão roubar alguma coisa, eles botam um macaco lá para ficar de vigia. Se vier uma pessoa e o macaco que está de vigia não avisar, depois os outros macacos pega ele e mete taca. Não é isso? É ou não? Quem sabe disso? Vocês sabem. Então preste bem atenção. Olha, irmão, o bispo, que bispo, irmão? Bispo é um vigia. Bispo é um vigia. O apóstolo, eu vou já falar. Então, nada disso. Paulo, ele abre a boca e diz que todos nos considerem apenas como garçons. Mas o problema, na primeira pergunta que eu coloco aqui: como é que a igreja nos olha? Como é que a igreja nos vê? Vou mostrar dois textos, olhe para mim aqui, dois textos. Atos capítulo 3. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não teve esse negócio não, que a gente vê aqui em São Luís, em São Paulo. Tu está quase andando, não é assim? Não é assim hoje que os pregadores falam? Com um pouquinho de fisioterapia, que aí a pessoa fica, né? Já fui para vários eventos, irmão. Levanta, aí ele pronto, joga a muleta, tira ela, tira. Aí o irmão tira a muleta, não é assim? Aí o irmão fica capengando e um bocado de irmão segurando ele, né? Tá andando. Não. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que o rapaz fez o quê? Ele fez o quê? Deu um salto. E o verbo grego lá é peripateu. Ele ficou pisando, olha. Ele ficou todo tempo assim, olha. Ele pronto. Aí ele ficou pisando. A Bíblia diz que ele entrou no templo. Os dois homens de Deus, olha para cá como é homem de Deus. Vou falar toda a verdade aqui. Vou mostrar o que é homem de Deus. Aí olha para cá, porque a igreja também faz a brincadeira. Aí olha, a Bíblia diz que olha, os dois homens de Deus entraram no templo. Pedro e João, normal, tranquilo. Nada de campanha exagerada para Jesus curar. Nada de campanha de fogo. A Bíblia diz que eles iam, Salmo 55, 17, orar como de oração normal. Sem zoada, sem propaganda, sem holofote, sem nada. Aí ele só disse, levanta. A Bíblia diz que ele nunca botou. Bora, meu filho, conta aí teu milagre. Quanto tempo? Quem falou foi o próprio homem. Porque quando o milagre é grande, quem conta é você.
Quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus. Eu duvido, irmão, uma pessoa que foi curada, não precisa ninguém pedir para ela contar. Não precisa ninguém pedir. Irmão, vou dizer uma coisa: esse negócio de dorzinha de barriga, esse negócio de gastrite, essas doenças por dentro, isso aí é coisa. Eu cheguei no negócio aqui, pastor. Aí quando o senhor estava orando ali, tá melhor, tá melhor, tá. Beba Coca-Cola. Eu já vi muito fazer isso. Bebe, porque naquela hora, Norman Geisler, em uma obra que ele escreve, ele diz: a fé mental, quando eu fiz parapsicologia, a fé mental, ela é tão grande que você passa anos e anos sem aquela doença por causa do poder mental. É tipo a acupuntura. Você pensa que está curado, quando aparece pior. Mas quando o povão se voltou para os dois homens de Deus, olhe para cá, voltaram-se para os dois homens de Deus. Aí gritaram, aí foram fazer folia com Pedro. Homem de Deus, eu disse: parem. Vocês estão pensando que esse homem aqui andou pela nossa piedade? Tá ou não está na Bíblia? Sim ou não? Vocês pensam que ele andou pelo meu jejum? Ele diz ou não diz? Esse homem está andando em nome daquele que vocês crucificaram, que vocês mataram, mas ele vive para todo sempre. E se fosse eu hoje, pregador? E se fosse eu? Um homem que entrou comigo saltando, porque tem uns aí que não cura nada e é uma foba. E agora imagine uma cura dessa. Sim ou não? O homem entrou como? Saltando. E aí a multidão não tinha o que dizer nada. Mas quando se voltaram para os homens de Deus, eles disseram: não pensem. Um dia desse eu disse para o irmão, eu até disse na igreja agora, mandei tirar, que eu antes tinha um WhatsApp, que não é pecado não, só estou dizendo aqui. Aí eu tinha um WhatsApp. Aí eu estava olhando aqui, que eu pensei que era assim quando saiu. Aí pronto, aí lá vem um pastor no WhatsApp. São 4 da manhã. E eu estou aqui de joelho, queridos, falando com o papai. Aí eu chamei minha menina: tira esse WhatsApp aqui de ligeiro. Tira. Nós queremos mostrar que somos de oração. Nós queremos mostrar que temos agenda. Nós queremos mostrar que somos muito convidados. Nós queremos mostrar que temos audiência. Nós queremos mostrar que somos famosos, inteligentes. E está faltando homens de Deus que sejam apenas garçons do Senhor Jesus. Capítulo 14, quando Paulo cura aquele homem, e é só cura tremenda, irmão. A Bíblia diz que o homem era aleijado dos pés, aí Paulo pregando, olha para cá, Paulo pregando, porque tem irmão, é por isso que eu vou dizer que o problema, eu vou já falar da igreja. A igreja ela é o seguinte: tá irmão sentadinho ali, não está dizendo nada, não é assim? Caladinho, tem outro irmão que está lá para acular, até mexendo no celular. Aí o pregador está aqui pregando. Enquanto está pregando Bíblia, ninguém está ligando não. Enquanto está pregando a palavra, ninguém está ligando. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Me mostre onde é que está a Europa hoje. A Europa teve os maiores teólogos, os maiores produtores de textos bíblicos e de introdução, livros poderosos vieram deles. Mas onde está a Europa? Homens que a vida toda ficavam dizendo que a Bíblia não era verdade, ficavam dizendo que parte dela deveria ser rejeitada, outra parte aceitada. Hoje é o local mais frio. Por quê? Porque não acreditaram verdadeiramente na palavra. Isso acabou. E vou dizer mais: o Brasil está caminhando para isso. O Brasil está caminhando para isso. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, quando Paulo está pregando, a Bíblia diz que o homem aleijado dos pés estava como? Como era que estava? Quando Paulo pregava? Fitando os olhos nele. Aí a Bíblia diz: e Paulo viu nele fé para ser curado. Ele olhou de longe e disse: ei rapaz, só isso, firma sobre os teus. Aí o homem deu um salto. Que foi que a igreja
Ou melhor, a multidão começou a tratar Paulo e Barnabé deuses. Aí quando a multidão zona correu para cima dos dois homens, aí Paulo rasgou as vestes. Parem com isso. Nós somos homens. Como? Sujeito às mesmas paixões que vocês. Hoje você, quando se aproxima de um pregador, irmão, eu fiz muito isso. Irmão, eu tenho vontade de pregar o evangelho. Pague o preço, meu filho. Eu disse, senhor, mas é porque eu tenho vontade assim. Meu irmão, caminho para unção. Você não sabe como eu paguei um preço alto para estar aqui. Nadinha. Nadinha. Ele não pagou nada. Foi ajudado. Botaram ele. Mas ele quer ser tão espiritual que ele não quer ajudar o pequeno, que ele não quer ajudar quem está começando. Vocês sabiam, há um livro de Howard que é Quando o Ferro Afia o Ferro. Nos Estados Unidos, os maiores pregadores, você vê que os Estados Unidos ganham tudo. Por quê? Porque lá eles precisam de mentores. Não se tem um pregador famoso dos Estados Unidos que ele não foi criado ao pé de uma pessoa importante. Ele precisa de um mentor. No Brasil está diferente. Camarada começa, eu vejo pregador aí que tem 3 anos, 4 anos. Mas ele é famoso. Por que é famoso? Porque não está importando para o que a palavra está dizendo. É o que ele diz, é o que o povo gosta de ouvir. E a igreja é o seguinte: teve uma cura, já é o homem de Deus. Teve um grande milagre, já é uma pessoa usada por Deus. E como diz Schaeffer, ele diz que a pregação salva, mas o que edifica e leva para o céu é o ensino da palavra. E é pouca gente que tem ensino da palavra, meus irmãos. Porque para ensinar, a Bíblia tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo. Então, vocês podem observar aqui como olhar para os servos de Deus. Como é que a igreja deve avaliar um ministro? Digamos que hoje vocês fossem me avaliar, como é que vocês iam me avaliar? Como é que vocês iam olhar para mim, ministro do Senhor? Isso, vocês iriam olhar para mim como um garçom. Mas digamos, eu chegue aqui, eu sou pastor, pronto, eu sou pastor ali no Tirirical. Aí vocês chegam lá para assistir o culto, aí eu entro, todo bonito, todo bacana, né? Terno bonito, sapato bonito. Eu uso assim, mas tem uns que tem que ter a mídia. Tem que ter a mídia. Aí tem que ter o sapato chamativo. É assim ou não é? Tem que ter o terno. Olha, quem quiser crescer tem que ter alguma doideira. Homens normais não crescem. Vou logo dizer para vocês. Vocês acham que a rouquidão que um pregador tem é o Espírito Santo que dá? Nada, é uma técnica. Aí tem uns que fazem assim, Jesus, né? Jesus. Aí tem irmão que pensa que é o Espírito Santo que está fazendo esse estralo nele. É a boca dele, irmão. Sim ou não? Esse negócio, olha, meu Deus, né? Meu pai, né? Ui, nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os homens de Deus na Bíblia eram homens normais ou não eram? Normais ou não eram? A gente é porque lê a Bíblia de uma forma, mas como diz o Cássio Murilo, até um teólogo católico, ele diz: leia a Bíblia em palavras, com palavras divinas, mas em linguagem humana. Você tem que saber que a Bíblia é de Deus, mas que a escrita é humana. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso é lamentável, porque até o texto bíblico, o texto recepto escrito em grego, muitos pensavam que era um divino e nem mexiam nele. Passou foi tempo sem mexer no texto. Então você tem que entender que a igreja, ela precisa também deixar de asneira.
Paz do Senhor, pastor Zé, Pai do Senhor, como é que está? Amém. Ô pastor, Deus, a mensagem foi boa, pastor. Ore por mim, irmão. Pronto, glória a Deus. Primeiro, pastor, Deus tem me abençoado. Irmão, olha, irmão, estou pagando preço para Deus me abençoar mais e mais. Pronto, normal. Agora a igreja, meu pastor, já vi crente fazer isso. Meu Deus, é tremendo. Aí o pastor se ilude. Você vê que Paulo, por isso que eu usei aqui o advérbio, Paulo diz assim, Paulo está zangado aqui, ele está dizendo, vocês estão pensando que eu sou alguma coisa? Vocês estão pensando que Apolo é alguma coisa? Nós somos apenas garçons de Deus. Aleluia. Mas a outra palavra que ele usa, já baixou aí, irmão? Qual é a outra palavra que ele usa? Eu falo assim, mas eu sou pregador pentecostal. Aí tu tem que... Qual é a outra palavra? Não, mas só quem tem boca, bem forte. Mais forte. Eu pergunto uma coisa, a dispensa é de quem cuida ou é do dono da casa? Vamos lá, de quem é a dispensa? Observem ali que eu coloquei oikonomos. Digam comigo, oikonomos. Qual é a palavra? A palavra oiko é a palavra casa. Só que a palavra nomos é a palavra lei. Entenderam? Aqui no texto aparece dispensa, mas no original não é dispensa. No original é casa. E diga comigo, na casa, aonde está a dispensa, tem lei. E de quem é a lei? Vocês já pegaram. A lei é de quem? O dono da casa, ele bota o que ele quiser na dispensa, sim ou não? Agora, o que vai cuidar, ele tem que saber que tem uma lei, sim ou não? Ele pode tirar da dispensa? Ele pode fazer o que ele quiser? Ele obedece quem? O dono da casa, que ele estabeleceu uma. Você vê que a mulher pode ser, ela bota uma mocinha para trabalhar na casa dela, ela pode ser rica, aí a mocinha que vai trabalhar tem tudo, ela fica até lambendo os beijos, mas não é dela. Ela fica ajeitando, eita, lá em casa não tem isso aqui, não é assim? Eita, meu meninozinho ia comer isso aqui que ia encher a barriga. Aí ela botando aqui, é assim ou não é? Ela tem que mexer? Por que ela não pode mexer? É uma lei. E o grande problema é que o pregador está mexendo. O pregador está mexendo na Bíblia. Está inventando coisa que não tem, está falando que não deve, está dizendo que não é verdade. Pregue a bobagem do Bultmann. Muita coisa boa ele escreveu, mas muita besteira ele escreveu. Paul Tillich, um cara de uma sumidade tremenda, mas muita besteira. Enes Renan, Enes Kaiser, Colin Brown, tudo disseram besteira. Por quê? Porque não querem a lei da casa, querem a lei dele. O cara olha para a Bíblia e diz, mas eu acho que isso aqui não é verdade. E quem foi que disse para ele que não é verdade? Mas ele acha que é verdade. E o grande problema é quando eu tento criar, jogar para a Bíblia o que não tem. Aí alguém diz assim, é porque as pessoas que estudam muito gostam de criticar. Não. É porque, como diz Oscar Kuhlman, quem estuda... Por exemplo, você vai na feira, Oscar Kuhlman diz o seguinte, quem vai comprar um tomate, você já viu uma senhora comprar, chegar na feira, e até mesmo tu formada, se tu for vão te ter como besta, não é assim? Deixa eu ver esse tomate aqui, aí você pega o tomate, né? Aí bote aí porque ele tem vitamina C. Você compra o tomate assim? Compra? Aí eu vou comprar maxixe porque tem dentro dele, no maxixe tem uma liga que traz uma substância, é assim? Quando tu vai comprar tomate, bota aí 10 quilos. Não é assim? Bota 2. Porque quem compra tomate não sabe o que o tomate tem. É uma tradição. A mamãe cozinhava com tomate. A vovó. E eu também quero tomate. Não é assim? Sim ou não? Mas você já viu alguém perguntar o que tem um tomate? Quem é que sabe qual é a vitamina que o tomate tem? Quem é? O nutricionista, sim ou não? Ele sabe o que tem no tomate. Agora, nós que não estudamos para isso, não sabemos. Assim é quem estuda a Bíblia. Quem estuda a Bíblia,
quem analisa os textos sabe o que está errado. Agora, quem só lê, há um livro do Gordon Schauer, ele escreve na exegese dele, e também o Cássio Murilo, ele diz: em águas profundas, em poço profundo, a água é mais fresca. Tem gente que só quer beber a água que está ali na beirinha da praia, mas ela é suja ou não é? Para a água ser mais calminha, boa, sem sujeira, ela fica onde? No fundo. E o problema é que a pessoa só estuda a superfície. E quando o escritor aos Hebreus escreve, ele diz assim: eu queria dar para vocês comida sólida, mas eu tenho que dar o leite, o elementar para vocês. Então quando alguém diz: é porque o pastor critica fulano, pastor, nunca pense que é bom você ser um apologista, jamais. Apologista é a coisa mais ruim do mundo. Porque quando você vai ao médico, você pode observar, você vai com tudo. E esse é um exegeta que diz: você vai ao médico, você pode ser doutor, pode ser importante, pode ser juiz, pode ser quem for. Aí quando tu chega no médico, aí o médico olha para você: olha, você quer viver? Aí, doutor, quero sim. Olha, não é assim? Às vezes ele nem olha para a tua cara. Olha, não é assim? Isso aqui, tá bom. Faça isso aqui. Aí quer dizer que eu tenho... você tem que comer folha. Né? E aí você tem 10 horas para colocar esse remédio aí. Aí pronto. Você segue a risca. Segue ou não segue? Pois assim deveria ser a tua vida. Seguir a risca o que está na palavra sem tirar nada. Mas o problema é que eu não quero, por exemplo, eu não quero fazer a fidelidade da casa, a lei da casa. Eu quero popularidade, eu quero nome, e eu sei que só pregar o evangelho, olha para cá, eu só com esse negocinho: queridos amigos, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os teus pecados, venha hoje a Jesus. O povo não quer mais isso. O povo não quer mais isso. O povo quer show. Eu andei muito pelo Brasil pregando, depois eu fui tirando. Uma vez eu cheguei num culto para pregar, e eu estava ruim, eu estava mole, e não saiu nada na pregação, e eu aqui pregando, ensinando. Aí o irmão: fogo, Jesus. O dirigente: fogo nele, pai. E aí eu disse: meu pai, eu aqui pregando, eles: meu Deus. E ele reberando, e eu sabendo o que ele estava querendo. E aí eles: Deus, fala, pai, fogo. E aí eu: pronto, eu disse: eu deixei esse pastor doido aqui. Aí pronto, eu fiquei até aguentando, agora eu vou fazer o gosto dele. Aí pronto, irmão, eu tô sentindo. Aí pronto, aí a igreja pegou fogo. Só que não tem valor, irmão. Não tem futuro. Flamin diz assim: eu dou por aquilo que está escrito. Eu dou uma vírgula do que uma tonelada por aquilo que alguém diz. E quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, Paulo não inventa a história. Falando de Jesus, ele diz assim: está escrito, está escrito, está escrito. Foi assim ou não foi? Quando você vai para Mateus 4, vencendo o diabo, Jesus só expressou assim: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Quem acredita no que está escrito, levante a mão e diga glória a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: a igreja tem que olhar para o homem de Deus primeiro como garçom, aí depois ele é o quê? Despenseiro. Agora vamos colocar a palavrinha escravo. Porque o dono da casa, irmão, o dispenseiro só faz o que o dono da casa quer, sim ou não? Quando a mulher chega, você não vê a funcionária dizer assim: olha patrão, hoje eu botei isso e isso que o senhor vai comer. Ela faz? Ele diz assim: olha, eu quero isso. A patroa chega: olha, nós vamos sair daqui a pouco, mas quando voltar para o almoço, a comida é essa. Não bote isso aqui. Não é assim? Mas não, e tu nem tem que ficar perguntando: senhora, mas eu dei uma aumento. Não, senhora, fica na tua, porque tu é só para cuidar das coisas. Não é assim, irmão? Sim ou não? Tem gente que fica perguntando. O irmão chegou no momento: pastor, eu disse: não, irmão, tu é para servir. Quem é para servir não pergunta. Quando Jesus lá em João 2 diz assim: leve mestre sala. Aí: ei Jesus, mas aqui é água. Foi assim? E era água ainda. Era água. Só vai ser vinho quando chega no mestre sala. Aí ele testa, porque quem sabe é o mestre sala, não é tu. Leva normal, se ele te mandou, leva. Por isso que a velha disse para ele: fazei tudo
Pronto, fica na tua, meu irmão. Pregue a Bíblia, olhe para cá. Pregue a Bíblia com a graça de Deus. Pregue a palavra de Deus com verdade, que Deus fala por ela. Quem acredita que Deus fala pela palavra? Deus fala. Não tente criar arranjo. Eu pergunto aqui: o dispenseiro bota alguma coisa na dispensa? Ele arruma comida? Ele tem que se preocupar com a meninazinha do patrão que está lá na casa. O que é que eu vou dar para comer? Não, porque quem é que vai botar comida em casa? Quem é que bota comida na boca do pregador? Quem é? Salmo 81:10. Abre bem a tua boca e eu farei o quê? A encherei. Então deixa eu te dizer uma coisa. Como pregador, a igreja está dizendo para Paulo está dizendo para a igreja: deixem de bobagem. Deixem de bobagem. Olhem para os ministros de Deus. Mas se lembre, essa palavra ministro não é como de Brasília. Ministro de Deus. O homem de Deus é apenas duas coisas: ele é um garçom e ele é um escravo. E para vocês terem uma ideia, aí você vem, eu coloco ali Onomos. Então a primeira coisa: como olhar para o homem de Deus? Não olhe para o pregador e olhe para cá. Não olhe para ele como se ele tivesse poder. Não olhe para o pregador como se ele fosse dono da Bíblia. Não olhe para o pregador como se ele fosse da verdade absoluta. Pode ser pastor Zé, pode ser John Piper, pode ser Oscar Kuhlman, pode ser John Stott, pode ser quem quiser. Mas Paulo usa um termo nobre em Atos 17 para a igreja de Bereia, que a Bíblia diz que eles consultavam o que Paulo pregava. Então é um termo nobre para príncipe. São mais nobres porque eles avaliavam o que Paulo pregava. Então o que o pregador disser, não creia logo. Procure saber se está de acordo com a palavra de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: quem vai trazer heresia para a igreja? Quem vai trazer heresia para a igreja não é o descrente, não é o católico. Quem vai trazer heresia para a igreja são homens que estão dentro dela. São pastores. Quem vai trazer heresia não é o cão, não. É um pastor que está pregando. Vou dar um exemplo. Toda divisão de igreja, quem é que traz ela? É a igreja católica no nosso meio, é? Toda divisão de igreja, quem é que traz ela? Pastores. E quando você vai para Atos capítulo 20, Paulo diz assim, você leu 28, 29, ele tinha uma preocupação que ele temia e aconteceu. Ele diz assim: de dentre vós surgiram homens dizendo o quê? Coisas absurdas. Leia Kenneth Hagin, leia Benehim, leia os profetas da geração atual. Pega um livro dele. Há um livro do Morcellulo que ele prega, dizendo que Deus saltou na frente dele. Ele estava doente em um quarto e Deus saltou. E era um meninozinho, era um pretinho. Esse pretinho, ele saltou e ficava na frente dele, e ele querendo pegar. Aí ele disse: depois foi lá, sou eu, Senhor. Vocês viram como é que o filme de Moisés é representado? Vocês já viram? Quem é que fala com Moisés? Olha como é. Quem fala com Moisés é um menino. Então há um perigo muito grande, queridos, enquanto você não escuta a Bíblia só para escutar o pregador. Escute o pregador, glorifique a Deus por aquilo que ele diz que está de acordo com a palavra. Mas aquilo que não está de acordo com a palavra, tire de cena, porque vai prejudicar a sua vida. E a Bíblia diz que eles vão dizer coisas absurdas. Eu não vou citar nomes, mas vocês podem pegar gravações dos grandes líderes. Veja o que eles estão dizendo com dinheiro. Veja como é que eles falam do dinheiro hoje. Fixe bem nesses homens. Vejam como é que eles estão se posicionando. Se vocês baixarem, vocês vão ver vídeos de igrejas que ficam de pé para receber o ministro quando ele entra. Cristianismo pagão, nesse livro, você vê tantos escândalos. E você vai ver que a igreja do período medieval, ela cai. E até hoje a igreja está em decadência. Por quê? Porque se firmou em cima desses pilares.
Então quero dizer para vocês que a igreja tem que olhar para um homem de Deus. Olha, meu irmão, seja o seu pastor. Se ele você olha para ele, ele é pequenininho, ele é baixinho, ele não tem tanta cultura, olhe para ele como um homem de Deus. Se ele prega o evangelho de Jesus Cristo, o irmão disse para mim: pastor Zéu, você já viu o show pregando? Eu disse: não, irmão, eu tenho um sonho de ouvir ele assim. Aí pronto, mas não deu para mim ver lá. Aí me deram uma fita dele, eu fui lá para o meu quarto, botei a fita. Aí eu disse: eu vou ouvir aqui. Aí me sentei ali e botei a fita. Oh, mãe, nem mais, nem mais. Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo, o que eu digo também, né? E pregar o evangelho. Eu disse: olha, eu estou pregando. Aí pronto, aí a mesma coisa que ele diz eu digo. Sim ou não? E aquilo que está certo eu tenho que dizer glória a Deus, sim ou não? Agora o que acontece é que cada um tem um estilo diferente. É isso que eu quero colocar aqui. Estilo, porque o pregador, cada um tem a sua forma. Agora o pregador não pode exagerar. O pregador dessa nova geração tem que ter muito cuidado. Eu vou falar isso aqui. Então a primeira coisa que você tem que entender, a igreja também tem que deixar de besteira. Deixa de estar, pronto, eu nunca dei com isso, irmão. Tem irmão que fica doido. Ai, meu pai do céu, tira uma foto dele, tira uma foto dele, tira uma foto dele. Mas que negócio de tirar uma foto e ficar doido? Aí a pessoa se sente. Sinceramente, vem, irmã, tira aqui. Aí pronto, nadinha, pronto. Que desesperado. Não, irmão, tirar uma foto é uma coisa normal. Agora tem irmão que é um ídolo para ele. Ele acha que só homem de Deus é aquela pessoa. E a igreja também gosta disso. Tem irmão que fica, é assim, ai, meu Deus, ai, pai, nada, aí pronto, não me toque. Aí Jesus, as crianças tocavam em Jesus. A prostituta pegava até o cabelo, grosava nos pés de Jesus, sim ou não? Era assim. Você nunca viu Jesus na Bíblia dizer: olha, eu estou tão cheio. Não, ele disse para a mulher: eu senti que de mim saiu virtude. Então coisa normal. Pregador, há um escritor que diz: nunca se mostre como super espiritual, que amanhã tu cai, porque tu não aguenta. Eu duvido se você aguenta. Olha, você, pronto, não adianta. É você mostrar que é fraquinho. É você sempre depender de Deus, depender da graça de Deus, depender do Espírito Santo e ser humilde servo do Senhor. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Antigamente, eu quando estudava, até em mensagens, eu citava 50 títulos, 50 livros. Aí um dia um irmão disse: irmão, tu cita muito livro. Aí eu fui pensando, eu disse: mas meu pai do céu, eu estou errado. Eu citava referência demais. Eu tenho que citar a Bíblia. Eu fui pregar no evento, aí preguei. Eram 3 pregadores, me lembro como hoje. Eu, o pastor Cavalcante, que era lá da Sailândia, e o pastor Antônio dos Santos. 3 pregadores, aí botaram nós 3 no evento. Mas eu nem ainda, já era pastor. Aí eu fui pregar nesse evento. Quando cheguei lá, meus irmãos, aí de um lado, e o cantor era o Silvan Santos. Imagine aí, Silvan Santos, Antônio dos Santos e o Cavalcante. Nessa época o Cavalcante estava bem mesmo, não tinha nada com negócio de política. Aí estava dedicado mesmo, crente mesmo. Aí pronto, aí ele pegava, aí ele chegava, meu irmão. Aí, meu irmão, aí o homem entrava. Pá! Aí era crente pulando, e milagre mesmo, coisa de Deus. Aí o Silvan Santos entrava, não é? Não posso ficar parado aqui. Aí o fogo queimava. Aí era a minha vez. Aí eu disse: meus irmãos, olha, nós temos que saber o que é o seguinte. Eu me lembro que eu preguei sobre, era para falar sobre o homem. Aí eu comecei, eu quero falar sobre o homem, um ser que tem 208 ossos, 500 músculos, um ser que tem 17 litros de sangue. Aí pronto, aí eu mexi com tanta coisa. Aí tudo bem, os irmãos ficavam olhando, né? Rapaz, aquele neguinho velho entrou bonito. Aí pronto, mas aí eu saí. Quando eu fui saindo, a minha irmã disse: irmão, tu até que mexeu um bocado de coisa com a biologia. Agora, ali os outros irmãos, ele é mais cheio de poder. Aí eu disse: é mesmo, irmã? Disse, Aí desde aí eu larguei disso. Porque lugar de púlpito é lugar que o crente vem para ouvir um homem de Deus, um homem que tem uma palavra do Senhor. Aqui não é lugar para falar de economia, política. Aqui não é lugar para apresentar teorias. Aqui é lugar para apresentar a palavra de Deus viva, para alegrar coração de crente. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então, em segundo lugar, como o ministro deve ser. Pode ajeitar bem, irmão, mas não dá porque está aí. Deixa aí, olha. Como o ministro deve ser. Digam comigo, como o ministro deve ser. Primeiro é a igreja. Ela tem que ver o ministro apenas como
som. E depois o quê? Escravo. Aí agora, o que é que o ministro tem que ser? Aí você tem que colocar, só pode subir aí, vai subindo. Olha, o ministro, irmãos, olha o que Paulo, eu coloco aqui, olha. Paulo deixa claro que as pessoas sempre estarão olhando para nós. E temos que ser conscientes que em nossas mãos estão os mysterion. Essa palavra mysterion, esse mistério aí, não tem nada a ver com coisa secreta. Eu estava orando agora há pouco e de repente, irmão, Deus começou a me mostrar algo. Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Mistério aí, Efésios 3, Marcos 4. Mistério aí, a palavra, aquilo que foi revelado. O evangelho já foi revelado. Não tente, olha para mim aqui, ó. Há um livro de Brandt que ele diz o seguinte: você nunca vê profeta dirigindo a igreja. Quem já leu na Bíblia um profeta dirigindo a igreja? Quem já leu na Bíblia um profeta dirigindo uma sinagoga? Quem já leu na Bíblia um profeta dirigindo o culto? Nenhum. Me prove na Bíblia um profeta dirigindo o culto, um profeta dirigindo sinagoga, um profeta dirigindo o sacrifício. Quem dirigia o sacrifício era o sacerdote. Profeta era um homem que chegava, olha para cá. E o profeta do Velho Testamento, Navi, ele chegava e entregava o que Deus dizia. Ele não ficava tentando adivinhar, tentando botar coisinha. Ele chegava, assim diz o... Pronto, era a mensagem dele. E saía de cena. O segredo era aquilo se cumprir. Agora o que Paulo quer mostrar para nós aí, que mistério. Por exemplo, o pregador. Esse é um desafio para você, pregador. Esse é o tema que foi colocado, eu tenho que falar a verdade. O pregador não tem que ficar no púlpito. Irmão, ontem à noite eu sonhei com você, irmã Francisca. Fique de pé, irmã Francisca. Sonhei com você. Eu vi que um carro vinha e aí, esse espírito de morte, em nome de Jesus. Não, o pregador não é para isso. O profeta Jeremias, no capítulo 23, vai dizer: aquele que tem sonho, conte como? Pronto. Quem tem visão, fale a. Mas quem prega a minha palavra, faça o quê? Pregue a palavra. O que tem a palha com trigo. Deixa quem quiser ter visão, quem quiser ter revelação. Agora no púlpito você é um pregador para esclarecer a palavra de Deus. Mas por que eu quero mistério? Não mistério revelado. Por que eu quero mistério meu? Por que eu quero mistério inventado da minha mente? Porque dá ibope. O mistério da Bíblia não dá ibope. Eu pregar um Cristo que foi morto, ressuscitado, eu pregar santidade, eu pregar o poder do Evangelho, querido amigo, Jesus te ama, Ele quer te salvar, venha para Jesus. Ninguém quer mais isso. Mas todo mundo quer quem tem mistério. Todo mundo quer quem na hora que sobe no púlpito fala língua estranha. E me mostre um pregador da nossa geração que expõe, se vocês me mostrarem, mensagens positivas, mensagem com sinceridade. Se você me mostrar, olha, esse homem aqui é muito preocupado. Eu vi um pastor em São Paulo, da Igreja Batista, o pastor Nélio conhece. Ele ia lá para a minha biblioteca, doutor Agnaldo Sacramento, doutor em hebraico, fala vários idiomas, e ele ia para a minha biblioteca. Quando ele chegava lá, ele sentava. Mas era um negro, irmão, que eu nunca vi daquele jeito. Ele sentava na minha biblioteca e aí começava a conversar. Aí ele disse: Osiel, tu ama a palavra de Deus? Doutor em Direito, em São Paulo. É um homem famoso na Igreja Batista. Mas eu não vi ele citar obra nenhuma. Todas as horas e os dias que eu passei com ele, ele só citava a Bíblia. Eu nunca vi daquele jeito. Eu nunca vi. Aí eu estava no restaurante com ele, eu ofereci um almoço, ele comeu. Quando ele terminou de comer, ele olhou para mim, e a esposa dele sentada assim. Ele disse: muito obrigado, pastor Zé. O nego polido, o nego é de classe. Eu sou assim solto, eu queria ser daquele jeito, mas não deu para mim não. Agora ele é solto, ele é polido, então. Aí ele disse: pastor Zé. Eu disse: pois não, meu pastor. Só que quando eu estou assim com eles, aí eu também faço do mesmo jeito, para não é? Ele disse: pastor Zé. Eu disse: pois não, meu pastor. Eu disse: muito obrigado pelo almoço. Aí a mulher dele, uma branca, uma senhora, disse: pastor Zé, muito obrigado. Aí eu disse: pois não. Aí ele olhou para mim e disse: eu te ofereço Gálatas 6,6, medite lá. Aí eu fui para casa. Mas antes de chegar em casa, eu fui logo correr para a Bíblia. Aí sabe o que está lá? Aquele que é bem instruído na pá, reparte com quem?
Se eu estou te dando instrução, tu tem direito de me dar esse almoço. Amém, irmãos? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, olha para cá. Na visão de Paulo só tem 2 homens que merecem ganhar bem na igreja. Só 2. Quais são eles? Só tem 2 tipos de homens que merecem ganhar bem na igreja. Quem são? Os que ministram ou se afadigam na palavra e aqueles que administram bem. Só esses 2. Então preste bem atenção. O que eu coloco aqui é que Paulo diz que o ministro é o quê? Vamos lá, bem forte. Ele é o quê? E depois ele é o quê? Mas para ele ser garçom de qualidade, dispenseiro de qualidade, ele tem que ser o quê? Olha a palavrinha pistóis. Digam comigo, pistóis. Bem forte, pistóis. Sabe o que é pistóis? Aqui é fiel, mas ali no texto é uma pessoa crente. Olha para cá, é uma pessoa de confiança. O pregador, ele precisa ter fidelidade naquilo que prega. Então esse pistóis aí que está no nominativo, que a ênfase é um sujeito, ele é o sujeito da frase. Paulo está dizendo que tu sejas crente. O pregador pode ter bibliografia, pode ter inglês, pode ter grego, pode ter hebraico, pode ter o que tiver, mas se ele não for fiel, não adianta. E sabe do que é que os nossos púlpitos estão precisando? De pregadores fiéis. Pregadores que queiram pregar a Bíblia do jeito que ela é. Vou dar um exemplo. Pode ser, meu pastor? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Donald Price disse que estava pregando, mas ele disse que zangou a igreja, que ele começou a pregar um sermão e disse assim: olha, eu vou pregar sobre divórcio, Mateus 19, mas eu quero dizer para os irmãos que eu, em nome de Jesus, eu não vou nunca me divorciar. Aí ele pregou. Quando foi no outro dia, o gabinete dele encheu. Pastor, o senhor tem que respeitar. Olha, o senhor tem que saber, várias irmãs, irmãos. Aí ele disse que passou anos e anos, ele disse: Deus, eu errei. Eu fui saliente, eu fui para frente. Eu não tinha que ter feito isso. Agora ele disse que faz diferente. Ele diz: meus irmãos, eu sei que tem muitos crentes divorciados na igreja. Eu sei que tem muitos que se separaram e tem suas razões. Mas eu não posso deixar de pregar sobre divórcio, porque está na Bíblia. Vocês entenderam? Olha, eu sei que tem muita gente que pode fazer isso, mas eu não posso deixar de pregar sobre ladrão. Sim ou não? Mas qual é o problema? Rick Warren, uma igreja com propósito, naquele livro que ele escreve, o maior problema é que nós queremos pregar para fazer gosto da congregação. E quando se trata de pregador itinerante, não todos, não estou generalizando, mas a maior parte já prega para agradar o público. E aí está o risco, o desafio. Será se eu estou sendo fiel na pregação da palavra? Será se eu estou sendo verdadeiro? Ou estou inventando coisa para me conquistar popularidade? Por isso que Paulo está dizendo aqui: requer-se que o ministro seja fiel. Perguntaram certa vez para Billy Graham como deve ser o ministro. Ele disse: o ministro não precisa de outra coisa. O ministro precisa pregar apenas a palavra. Eu já ouvi na televisão, não vi pessoalmente, mas eu tenho mensagem do Billy Graham. A última mensagem que ele pregou numa cruzada, mensagem da cruz, foi o tema da mensagem dele. Eu tenho gravada. Aí eu ouvindo Billy Graham: a cruz é o sinal da ressurreição de Cristo. Na cruz. E aí o estádio caladinho. Na cruz. Foi só a mensagem dele. Eu disse: meu Deus do céu, esse homem aqui não tem nadinha do que a mídia quer. Esse homem aqui não tem nadinha do que um auditório inteligente quer. Porque John Stott diz o seguinte, que o segredo do Billy Graham é que ele entendeu que o que salva é a loucura.
E a loucura da pregação, irmão, olha para cá. Esse negócio eu disse agora para o irmão, chegou lá no Tirirical, um jovem. Pastor, é porque você sabe, a gente que é acadêmico, as universidades, deixa de besteira, irmão. Que negócio de acadêmico. Olha, irmão, vou te dizer para ti hoje. Na universidade tem ateu, na universidade tem à toa, na universidade tem besta, na universidade tem homossexual, na universidade tem cachorro, na universidade tem pilantra, na universidade tem prostituta. Agora, meu irmão, evangelho não é negocinho de cálculo não. Esse cálculozinho velho aí não é para lugar nenhum. Evangelho é salvação, é tu crer no poder de Jesus Cristo. É só isso. E a loucura da pregação, irmão, olha, você saiu pregando evangelho, Paulo foi chamado de louco por causa disso. Aí as autoridades chegaram, o que esse preso está fazendo, quem é ele? Aí ele disse, é Paulo. E o que ele está, por que ele está preso? Negócio de um defunto que ressuscitou. Foi assim ou não foi? Irmão, um homem numa cultura que Paulo tinha, mas lá em Filipenses 3 ele diz, aquilo que eu tinha como sábio, eu larguei tudo por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Quem quer ser fiel à palavra? Amém? Então quer dizer que um desafio do pregador é ele se manter fiel, fiel que está na Bíblia, fiel que está na palavra. Não adianta você inventar coisa, criar métodos, criar técnicas. Ou tu é fiel à palavra, pronto. Eu aconselho vocês a lerem um livro de Etta Linneman. Etta Linneman, ela foi aluna de Rudolfo Bultmann. Ela estudou com Paul Tillich. Sabe como é que ela traduzia a Bíblia? Ela traduzia a Bíblia com um cigarro na boca e o copo de cachaça aqui do lado. Ela traduzia na Bíblia fumando e bebendo cachaça. Fumando e bebendo cachaça. E era doutora em Novo Testamento. Sabe o que foi que ela fez? Ela ia passando dentro do centro universitário na Alemanha, e ela foi passando, e ela viu uma moreninha pregando, dando um testemunho numa salazinha isolada. Aí ela foi passando, aí a moreninha lá disse uma palavra e ela voltou, doutora, não estou falando de gentinha besta, estou falando de uma doutora em Bíblia, em línguas originais. Aí ela voltou, quando ela voltou, ela escutou a moreninha, aí ela parou. Aí a moreninha contando a Bíblia, pá, e a doutora que traduzia a Bíblia começou a chorar, aí foi lá na frente e disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero aceitar Jesus. Aí hoje ela escreveu um livro, ela no prefácio do livro dela, ela diz, por favor, rasguem todas as obras que eu escrevi anteriormente, porque agora eu encontrei Cristo. Então, ela doutora em Novo Testamento. Mas uma coisa, irmão, é eu escrever, uma coisa é eu ler, uma coisa... Tem um bocado de pregadorzinho aí quando pega o microfone, né? Nesta oportunidade, eu quero pregar João 1. A Bíblia diz, em arca, em rologo, cai rologos, em prostonteon. Aqui, queridos, nadinha, meu irmão, vai orar, vai ler Bíblia. Seja fiel. Eu estou dizendo que eu já fui também assim, irmão. Eu estou dizendo que eu já fui assim. Meu pai é pastor, e aí é pastor, por isso que é bom a gente ir ouvindo quem é pastor de igreja, irmão, vai aprender muita coisa. Há um escritor que diz que pregador de televisão nunca vai chegar no nível do pregador da igreja local, porque o pregador de televisão tem mais ibope, tem mais nome e tem mais dinheiro, mas o pregador da igreja tem mais contato, tem mais comunhão e tem mais amor e tem mais mensagem, porque ele conhece os crentes. Sim ou não? Vocês sabiam que Armínio se tornou um grande teólogo? Ele aprendeu toda a teologia dele na casa dos crentes. Vocês sabiam que Santo Agostinho só se tornou o maior teólogo depois que ele foi conviver com as pessoas? Então, você vê a história. Paulo Freire se tornou um fenômeno, formado em direito, mas ninguém conhecia ele como formado em direito. Na educação, porque ele sentava com o pobre. E você vai ver em Romanos capítulo 1, Paulo diz assim, quando eu for aí, eu vou sentar com vocês. Vocês aprendem de mim. E o que mais? E eu aprendo de vocês. Irmão, que humildade. É ou não é, irmãos? Uma humildade tremenda. É uma coisa tremenda. Eu estava em São Paulo, aí o Ezequiel Soares, em Recife. E aí pronto, é altão, que ele é altão, os irmãos sabem que ele é altão. E aí pronto, eu disse, Pai do Senhor, pastor. Ele disse, Pai do Senhor, meu irmão. Passou. Eu disse, rapaz, pastor, não deu as horas para mim, não. Aí, mas eu sou persistente. Aí o que eu gosto, aí eu disse, pastor, Pai do Senhor. Aí ele disse, sim, irmão. Eu disse, eu estava lendo, pastor, sobre um tratado, e Henrique de Muracho, e eu sabia que o Henrique de Muracho tinha sido professor dele. Aí ele disse, você leu? Eu disse, li, e tal. Aí sentamos, foi mais de 1 hora de conversa.
Mas porque eu puxei o fulano. Você entendeu? Que eu puxei o fulano. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, é que nós temos que ser fiéis. Se você quer ser um pregador usado por Deus, seja fiel. E o pastor da igreja, ele tem mais essa facilidade de estar em contato com os irmãos, de aprender com os irmãos, de ouvir com os irmãos. Você vai ouvindo cada coisa que você vai ensinando os crentes. Então todos esses grandes teólogos que eram da época reforma e pós-reforma, e antes da reforma, eles aprenderam dentro do próprio convívio social, vivendo com as pessoas, estudando com as pessoas. Inclusive, se você ler Rubens Alves, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que a teologia dele nasceu dentro do convívio social. Então o pastor, se ele quer ser um pregador de verdade, o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu amo pregar. Eu disse: por que tu não ama as pessoas? Porque amar pregar todo mundo quer. Quem é que não quer pregar, irmão? Eu posso amar pregar, eu posso amar dar estudo bíblico, eu posso amar. É por isso que nós estamos hoje com um monte de pregadores frios, interesseiros, egoístas, prepotentes. Por quê? Porque amam a pregar, mas não amam as pessoas. E Luther King dizia: quando tu bate sem amar, a tua taca dói, mas quando tu bate com amor, a taca é maravilhosa. Sim ou não? Se eu chegasse aqui: olha, queridos, eu quero dizer que aqui tem um bando de sem vergonha nesta igreja, e se tu não te converter, tu vai para o inferno, vocês iam me escorraçar, sim ou não? Agora, se eu for pregar a Bíblia, queridos, eu quero dizer para vocês que Jesus ama vocês, mas Ele não aceita o pecado. Ele não aceita aquela prostituta que teima em pecar. Mas se a prostituta vier, ele aceita, abraça com amor. Então o maior desafio, irmão, não é jogar o peso para as pessoas. Vocês sabiam de uma coisa? Todos nós, olha para cá, todos vocês que vêm aqui para o culto, eu vou dizer isso aqui e vou encerrar, fechando o último ponto. Todos vocês que vêm para cá, vêm com culpas. Todos nós aqui temos culpas. Até eu tenho culpa. Tem dia que eu estou orando, eu me lembro assim das minhas falhas. Eu disse: meu Jesus, será que tu me perdoou daquele negócio mesmo, pai? Sim ou não? Não adianta que dá de santarrão não, mesmo. Não adianta. Todos nós. Tem hora que eu fico assim: será, Jesus, tu vier, eu estou preparado mesmo, porque tem tanta coisa que a gente pensa ou não pensa? Se tu não pensar, olha, aí há um teólogo que diz o seguinte: quanto mais tu sente culpa, mais fica melhor para tu sentir a graça de Deus. Vocês podem observar que todo crente santão, ele é frio, ele é crítico, ele é antipático, ele bota a banca, ele quer corrigir todo mundo, sim ou não? Ele carrega um sentimento de culpa. Eu não vou tratar de Freud aqui, mas eu quero dizer uma coisa: a maioria carrega. Agora, todo crente chorão, todo crente que todo hora: oh, Jesus, me perdoa, esse é mais fácil para o céu. E quando você vê, olha para cá, e quando você vê um pregador, olha para cá, você vê um pregador que ele usa o microfone só para cobrar, ele é cheio de culpa. Só para cobrar, ele é cheio de culpa. Ele tem transtornos, ele tem crises que ainda não foram tratadas na vida dele. Sabiam disso? Eu vou dar um exemplo. Agostinho dizia: eu quero ver um homem na minha frente, mas não quero ver uma mulher nua na minha frente. Olha, quem era Agostinho, irmão? Agostinho não se vergonha. Agostinho gostava de mulher demais. Aí quando ele se converte, ele toma um ódio. Ele toma um ódio. Então ele traz para a teologia dele a culpa dele. Então tem coisa boa, mas tem coisa. O casamento é de Deus ou não é? A mulher é de Deus ou não é? O homem é de Deus ou não é? Então não tem nada de feio. Mas ele trouxe essa culpa. E Orígenes, que decepou seu próprio pênis. Todos eles carregavam a culpa. E quando você chega em Lutero, ele não sente paz. É assim ou não é? Doutor em teologia, mas não sente paz. A não ser quando ele lê a Bíblia. O justo viverá pela fé. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui: o verdadeiro pregador não é aquele que aponta na cara, não é aquele que critica, não é aquele que joga lama, não é aquele que cobra da igreja. O verdadeiro pregador é aquele que vê que as pessoas são seres humanos. É aquele que olha para o irmão e sabe que o irmão falha. É aquele que olha para o irmão e sabe que o irmão é fraquinho. E ele também sabe que é fraco como aquele irmão, sim ou não? É fraco como aquele irmão. Então pronto, se você não tiver esse sentimento: irmão, eu sou homem de fé. Uma vez o irmão disse: pastor, é porque você não crê. Irmão, quem é que não crê? É porque você não quer milagre. Quem é que não quer milagre, irmão?
todo mundo quer milagre. Eu tenho fé para tudo. Vou finalizar aqui, eu tenho fé para tudo. Agora tem coisa que eu também fico mais o irmão. Só que eu sou pastor. Ele quer ver uma coisa mais forte em mim, não é assim? Ele quer ver uma fé tremenda em mim. Então eu faço a zoada, porque se eu não fizer, ele vai achar que eu estou fraco. Não é assim? Eu faço um movimento. Aí pronto, o irmão chegou e disse: pastor, lá em Teresina, olhe por mim, pastor. E eu disse: eita, meu pai, eu comigo. Esse aí não escapa hoje mais de jeito nenhum. Esse aí pode levar logo para... Aí pronto, mortinho, eu sem fé nenhuma. Ô pastor, olhe por mim. Eu disse: com certeza, irmão. Olha, eu vou te dizer, tu vai ser curado. Mas eu sem fé nenhuma, eu estava dizendo... E é tudinho assim, irmão. Aquele negócio, Valdemir, não sei o fulano, tudinho. Lá é porque eu não boto na televisão, morre gente direto. Eu já fiz uma pesquisa. Muitos que vão para lá, botam no hotel e quando sai de lá já sai morto. Mas não vai botar morto porque esfria a fé do povo. Tem que botar quem foi curado, não é assim? Então só bota quem foi curado. Aí eu disse: olha, irmão, ele disse: pastor, eu vou ser curado mesmo. Eu disse: vai, irmão, olha, pode ficar tranquilo. Aqui quem está falando é um homem de Deus. Não. Que eu sou de Deus mesmo. Agora não estava tendo a fé para curar aquele irmão. Pai querido, Pai santo, nesse momento, como homem de Deus, na unção e no poder do Espírito Santo, levanta essa vida, Deus. E aí o irmãozinho segurava na minha mão, e eu disse: levanta. Pronto, aí ele não levantou, ele ficou deitadinho lá. Eu saí, fui embora. Deixei ele lá, mas fiz a minha parte, com fé. Aí eu estava pregando numa cruzada, quando deu fé, eu estava sentado no caminhão, aí o irmãozinho mexendo aqui no meu terno. E aí mexendo no meu terno. Aí eu disse: o que é, irmão? Você está lembrado de mim? Eu disse: não, lembrado de gente, é tanta gente assim. Ele disse: eu sou aquele irmão. Eu disse: qual irmão? Do hospital. Eu disse: irmão, não me diga não, irmão. Ele disse: sou eu, pastor. Aí ele se alegrou. Então a Bíblia diz: alegrai com quem está. Eu sabia, irmão. Aí pronto: eita, Deus de poder. Aí ele disse: é verdade. Então, queridos, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Paulo diz assim, olha, Deus diz para Paulo, 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta. Vou dizer um segredo aqui para vocês. Tem dia que a gente lê, olha, a gente lê latim, a gente lê grego, a gente lê inglês, a gente pega comentário, aí anda para um lado, anda para um outro, aí não tem nadinho. Não é assim? Aí pronto, você vai para o púlpito sem nada, e quando chega lá, a graça de Deus entra na sua vida, porque Deus opera onde há humildade, Deus opera onde há fidelidade. Em último lugar, coloque aí: porque o ministro tem que ser fiel. Vamos lá, quem é que tem que me julgar? É a igreja ou Deus? Vamos lá, diga bem forte: é a igreja ou Deus? Os dois. Você vê que Paulo está zangado aqui. Eu estou falando da apostila, irmão, depois você vai ler em casa. Você vê que Paulo está zangado. Ele diz assim: eu não quero o julgamento de vocês, eu não quero tribunal humano, porque quem me julga é o Senhor. Agora olha para cá. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque todo julgamento, olha para mim aqui, irmão, irmã, olha para mim. Todo julgamento seu, olha para cá, o julgamento da igreja é um julgamento baseado, sabe aonde? Na exterioridade. Quando você olha para um pregador, você só olha para ele, digamos aqui, quando você olha para um pregador, você olha para ele, se ele tem uma zoada, se ele tem um negócio, você, eita, homem de Deus, não é assim? Ali é de Deus, irmão, ali é de Deus. Aí se for um assim, que prega quietinho, só ensinando, você não diz: não, aquele ali é frio. É assim a nossa avaliação, não é? É ou não é? Olha, quando você vê um pregador, por exemplo, se nós pegássemos todos os pregadores da reforma e se botasse hoje para pregar aqui, eles não dariam nada. O que eles pregavam era lendo. Pregava lendo. Aquele negócio de vocês dizer assim: eita, irmão, mas o fulano de tal aqui, ali é exagero de biógrafo, irmão. É exagero de biógrafo. Tinha um pastor nosso aqui que pregou pelo Maranhão, não era maranhense. E aí pronto, aí disseram, um cara lá foi perseguir ele com um facão. E aí pronto, escreveram no livro que ele tinha desaparecido. Deus livrou ele, ele desapareceu. Não, quando o pastor viu o irmão com facão, ele viu uma fossa, e era a única coisa que tinha. Ele pulou dentro da fossa. Entendeu? E o homem procurando ele: cadê esse pregador safado que eu quero matar? E o pastor se segurando aqui embaixo, estava para morrer.
Aí o homem foi embora, ele apareceu, tirando da cara, vocês sabem, né? Aí disseram, olha, o biógrafo dele colocou, Deus fez ele desaparecer na hora. Isso é exagero. Então, vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu acredito, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito na Bíblia. Olha para mim aqui. Eu leio tudo isso. Os heróis da fé. Quando eu li os heróis da fé, irmão, sabe o que eu fiz? Eu fui para a beira de um poço. Aquele negócio, dá minha alma ou tira a minha. Aí eu ia para a beira do poço. Meu Deus, faz de mim um John Wesley. Ele leu 5.000 livros sentado num cavalo. Meu Deus, com a sua história, cada um com o seu momento. E é muito exagero. Um dia desse eu estava lendo, aí um disse assim, eu tiro tantas horas de oração. Eu disse, pô, então esse homem não dirigia culto, esse homem não ficava com a mulher dele. Nada, tudo ilusão. O Gunavinho, tem dia que ele não ia para o culto, que ele tinha um problema na barriga que Jesus nunca curou. Quem dirigiu o culto era a mulher dele. Era a mulher dele. Tem um bocado de exagero, irmão. A Bíblia mostra Jesus, sabe aonde? Em casamento. A Bíblia mostra Jesus em festa. A Bíblia mostra Jesus na rua. A Bíblia mostra Jesus com criança. É assim ou não é? Agora ele tinha os momentos para ficar com Deus. Então nós temos que entender que nós somos santos de barros que veste calça jeans, como diz um teólogo. Então você é um pregador, dependa da graça de Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que tem que ter o julgamento. A igreja tem que julgar. Agora, por que o julgamento da igreja não presta? Por que o julgamento da igreja não presta? É porque a igreja, ela só avalia pelo lado exterior. Ela prefere quem tem a voz mais bonita, ela prefere quem é mais alto, ela prefere quem é mais bonito. Como eu disse aqui no início, cada pregador hoje tem um perfil, porque às vezes tem irmã que gosta. Hoje você vê que tem pregador que deixa o cabelo bem aqui. É assim ou não é? Pronto. Aí quando aquilo ali é um charme. Aquilo ali não é o poder de Deus, é o charme dele. Entendeu? Aí que ele faz assim. É o charme. É só o charme. Não se iluda com isso aí. Não se iluda. Entendeu? Esse negócio, eu não vou mais pregar. Olha, isso aí não é nada de Espírito Santo. É coisa do homem. Porque a Bíblia manda nós pregar o recadinho de Deus. Sim ou não? Então pronto. Agora, o que o pregador não pode ser é morto. Certo? Porque os crentes vêm para a igreja. Eu disse aos pastores de Tiririca, aos meus pastores, dia de domingo eu vou pedir uma coisa para vocês. Não doutrinem não. Porque tem a doutrina bíblica, mas tem a doutrina, não doutrina não. Domingo é para tu arregaçar. Domingo é para tu, como pastor Zé, vai para a porta. Meu filho, você já veio, eu estou te esperando. Entre, aí pronto, aí ore por ele. Diga para ele que a semana vai ser de vitória. Diga para ele que a semana vai ser de bênção. Pregue uma mensagem. Agora, na quinta-feira, na quarta-feira, doutrina. Agora domingo, todo mundo trabalhou a semana toda, está todo mundo cansado, irmão. Está todo mundo doente, pronto. Irmão, tem coisa que eu perdi. Um dia desse, eu estava pregando em Teresina, aí eu terminei de pregar, aí uma velhinha chegou para mim e disse, aí meu irmão. Eu disse, pô, não senhora, tu não está pregar não. Eu disse, o que senhora? Tu não sabe pregar não. Aí eu disse, por que irmã? Aí, porque tu disse que as muralhas não caíram, as mulheres se fenderam. Que eu, baseado nas obras de arqueólogo. Aí uma velhinha de 80 anos, eu disse, meu pai do céu, eu lá vou discutir com a irmã dessa aqui. Aí pronto, eu disse, irmã, ela disse, pô não, eu vou para casa, eu vou dobrar meu joelho, vou ler a Bíblia, que eu não sei pregar mesmo não. Ainda bem que tu é humilde. Aí eu disse assim, não, pronto. Então você tem que entender que o pregador do evangelho, ele tem que ser fiel, mas a avaliação da igreja nem sempre é correta. Sim, olha irmãos, então sabe o que você deve fazer com o ministro? Honre o ministro, respeite o pastor, respeite o pregador. Se você analisou alguma coisa nele que ele não pregou bem, vá até onde ele depois. Pastor, não chegue com saliência não. Pastor, o senhor pregou errado. Não. Porque um crente quando vem para mim com educação, aí eu trato com educação. Agora quando vem para mim com saliência, aí eu também vou do mesmo jeito. Aí o pregador, ele tem falhas, sim ou não? Ô pastor, me explique bem pastor, isso aqui que eu não entendi a sua colocação. É assim, não vão fazer também como o pregador que estava pregando num congresso em Araguaína. Ele pregando num congresso em Araguaína, e no meio da mensagem ele pregando. Segundo a cacofobia do Espírito Santo.
Aí ele explicou lá, aí quando terminou, o irmão alegre disse: ô pastor, gostei demais da sua mensagem. Pastor, eu amei sua mensagem. Agora, o que é cacofobia? Ele disse: meu irmão, eu disse essa palavra. Diz, pastor. Eu não disse. O senhor disse, pastor. Eu não disse. Aí está aqui gravado, olha. Aí ele botou: segunda cacofobia do Espírito Santo. Aí ele disse: irmão, é porque é o seguinte, isso é mistério. Isso é mistério. Tem hora que o Espírito Santo bota cada coisa na boca da gente que a gente não sabe o que é. Então, irmão, não invente isso não. Seja um pregador fiel, amém? Quem vai ser fiel à palavra de Deus? Finalizando, sobe aí, só para me mostrar aqui. Por que o julgamento da igreja é relativo? Porque, olha, irmão, crente que não ora, não lê Bíblia, vai me avaliar de qualquer maneira. Agora, quem ora e lê Bíblia, vai dizer: não, pastor é um homem de Deus. O problema ali é que ele não soube interpretar bem. Então Paulo está dizendo: eu não quero o julgamento de vocês, porque a igreja estava causando detrimento, gostando mais de Paulo, gostando mais de Apolo, gostando mais de Cefas. Então a avaliação da igreja, eu não sei se vocês vão concordar, e não precisa. Para mim, a liderança da igreja, ela tem que ser episcopal. Ela tem que ser episcopal. Sabiam disso? Eu vou dizer por que ela tem que ser episcopal. Russell Shedd é um grande doutor e etc. respeito, mas ele falhou na interpretação de Atos 6, quando ele fala sobre a economia da teologia. O que ele diz na economia da teologia? Ele diz que a igreja escolhe para não haver desperdício. Não. Ali, quando Pedro, os apóstolos deixaram, Atos 6, escolham dentre vós, não era para pastorado, nem era para liderar a igreja. Era para servir à mesa, serviço social e serviço local. Não é isso? Quando você vai para Filipenses 2, Paulo diz assim: eu vou mandar para vocês o meu filho Timóteo. Olha, o meu filho Timóteo, ele é um evangelista, eu gerei, eu vou mandar ele, porque ele tem o mesmo interesse. Quando você vai para Epafrodito, ele diz: outro camarada que eu dou nota 10, ele diz lá, é Epafrodito, que chegou à beira da morte. Então, quando você vai para Tito, capítulo 1, aí Paulo diz assim: escolhe homens capazes. Ele manda, não é um conselho, ele manda Tito. Então tem coisa, vou dar um exemplo. Na escola dominical, quando é culto administrativo, aí todo irmão, bota a irmã, não é assim? Cadê a irmã Francisca? Bota ela, porque às vezes é uma amizade. Só vive comendo frango na casa da irmã Francisca. Sim ou não? Então, pronto, eu acabei com o culto administrativo, não tem mais. Sabe como é que eu faço? Eu disse: eu vou nas salas, irmão, me dê a lista aqui dos professores, quem é o melhor professor? Aí a secretária já traz para mim, fulano, irmã, tu quer? Quer, irmão, tu quer? Quer, tu quer, irmã? Quer, então pronto, olha, irmão, aqui está a irmã, a lista dos irmãos, a igreja está de acordo, é fulano, está comprovado, as aulas, os irmãos estão de acordo, estamos, pastor. Então pronto, por quê? Você vê aqui que a igreja não sabe avaliar, me desculpem, mas é verdade. Vocês querem um exemplo? Tem um pregador que chega aqui, aí ele mete a taca. Vocês tudinho concordam. Quando chega outro, aí também concordam. Quem está avaliando? Isso é tão triste, que tem irmão que chega, eu já vi isso. Uma vez eu estava na igreja pregando, aí lá vem um irmão chorando. Nos gritos. Eu disse: o que é que tu tem, irmão? É porque nunca mais eu tinha ouvido uma mensagem dessa. E o pastor da igreja lá. Então eu vi que era a saliência dele. Porque o pastor podia não ter o pulo e a eloquência que eu estava tendo, mas ele estava pregando o mesmo evangelho. Eu disse: irmão, depois tu conversa com o teu pastor aqui, vem para cá os outros irmãos, para me orar aqui pelos irmãos. Pronto, eu deixei ele para ali. Então a igreja, ela avalia. Vamos analisar uma coisa. A igreja, ela avalia um pregador, mas ela não procura saber quem é o pregador, o que ele tem, qual é a história de vida desse pregador. Eu, quando vou comprar um livro, eu não perco meu tempo comprando bobagem, que a vida e o tempo é importante. Eu procuro saber quem escreveu, onde estudou, o que fez, a vida dele. Porque quando Paulo vai se defender, Paulo diz assim: vocês sabem da minha vida desde a minha infância. Então o pregador não cai de paraquedas. Pregador não é um insolente, pregador tem que ter história. Pregador tem que ter história, tem que ter conteúdo. Então, cuidado na sua avaliação. E eu vou dar um conselho para vocês, e bíblico, irmão. Respeitem os homens de Deus, valorizem os homens de Deus e deixem a avaliação com Deus.
Porque quando você avalia, você vai cometer um pecado. Às vezes você está dizendo que fulano é melhor, mas é um pecador. Uma irmã agora um dia desse chegou e disse: pastor Oziel, nós trouxemos um pregador aí, pregou ali no Tirirical, pai, com alegria. Aí a irmãzinha, mas o maridinho foi comer um negocinho depois do culto. Aí comendo, quando chegou lá, viu o obreiro com a cachaça, bebendo cachaça e escumando tudo. Aí a irmã chegou: pastor, pelo amor de Deus, eu vi o pastor. Eu disse: nada, irmã, era Guaraná. Que Guaraná, pastor? Era cerveja. Eu disse: não, irmã, deixa de mão, porque tem muita gente que acreditou, aí deixa de mão. Então pronto, só que eu não convido mais. Então que tem hoje aí, irmãos, de pessoas que a gente pensa que são homens de Deus. Paulo diz que só quer o julgamento do Senhor. Olha para cá, porque o julgamento da igreja é com o olho, o julgamento de Deus é com o coração. Ele vai olhar o que está dentro de cada um de nós. Vou finalizar dizendo uma coisa aqui: quem sabe se eu não estou aqui pregando por dinheiro? Olha para mim, olha vocês estão tudinho aqui olhando para mim. Vocês sabem qual é a intenção aqui? Mateus 7,24: julgai segundo a reta justiça, não segundo a aparência. Mas vocês estão me vendo aqui. Talvez vocês estão me vendo aqui, e aí vocês: eita, homem de Deus, mas você não sabe o que está no meu coração. Você não sabe se eu estou pregando aqui por amor ou por dinheiro. Você não sabe se eu estou aqui pregando com sinceridade e tem uma mulher lá no motel me esperando. Você não sabe se eu estou pregando aqui com sinceridade, mas eu sou um safado dentro de casa. Às vezes eu estou fazendo descer fogo do céu aqui, mas eu não tenho comunhão. Então, queridos, que essa escola de profetas venha despertar. Sabe para quê? Para que cada igreja valorize o seu obreiro local também. Saiba da vida dele, a esposa dele. O próprio Paulo diz que ele tem que ter o testemunho dos de casa, mas também de onde? Dos de fora. Tem obreiro que diz: a igreja não tem nada a ver com minha vida. Tem. Então vou te dizer uma coisa aqui: o homem de Deus, ele está aí, ele sabe que vai ser julgado. Eu sei que vou ser julgado. Por que eu tenho que ser fiel? Porque quem vai me julgar não é a convenção, quem vai me julgar não é um conselho, quem vai me julgar é o Senhor. E quando Deus julga, meu irmão, Ele coloca as coisas em prato limpo. Então, sejamos obreiros fiéis, sejamos verdadeiros, e Deus vai levantar pregadores de verdade, cheios do Espírito Santo de Deus. Quero contar uma história de John Stott, que ele diz o seguinte: se alguém mandar você fazer um sanduíche, o que tem tanto no sanduíche? Vamos lá, me ajude, eu vou finalizar com essa ilustração. O que tem tanto no sanduíche? Vamos lá, qual é a primeira coisa? Não, a primeira coisa é o pão, depois queijo, presunto, alface, tomate, carne. Pronto, vamos lá. Se alguém chega, o dono da casa chega e diz assim: faça um sanduíche para mim. Faça um sanduíche para mim. Você pegou o pão, pegou o alface, pegou o tomate, colocou o bacon, entregou para ele. Está sendo fiel? Tá? O que ficou faltando? Tudo bem. Aí no outro dia ele comeu, mas você pega o sanduíche, aí você coloca agora alface, carne, ovos. Está sendo fiel? Então tem muitos pregadores assim. Eles querem entregar o sanduíche apenas com ovo. Tem outro que quer entregar apenas com alface. Tem outro que não quer entregar nem com alface, nem com ovo, nem com a carne, só o pão. Então, se Deus mandou tu entregar o sanduíche, entrega o sanduíche. Entrega ele completo. Bota o queijo dentro. Bota tudo. Se tu puder botar também uma espiazinha para descer para a pessoa sentir lá na garganta, porque isso aqui é a dorzinha para tu sentir. Que Paulo diz em Atos 20: entreguei todo o conselho de Deus. Homem de Deus não entrega recado pela metade. Homem de Deus entrega todo o conselho. Fiquemos de pé, vamos orar. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe o pastor Coutinho, abençoe a sua liderança, abençoe o pastor Martim Damião, e que Deus abençoe a todos. Eu fiz essa análise, irmãos, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antigamente eu chegava num evento como esse e eu queria ver poder, eu queria ver fogo, eu queria ver crente correr, crente. Só que depois eu entendia que a essência do conhecimento da Bíblia é desprezada. Então vocês vão sair com a palavra de Deus,
sabendo o que é um verdadeiro pregador do evangelho. E o meu conselho para o pregador novo, olhe para mim, pregador: seja um João Batista. Não queira se amostrar com sapato dancotador. Não queira se amostrar com gravata. Procura teu lugar. O pregador tem que ter o lugar dele. O pregador, ele nunca deve chamar atenção, nem roupa. Vocês sabiam? Quando eu estava fazendo mestrado no Rio Grande do Sul, uma professora disse, só sobre marketing na igreja, teve uma matéria. Aí falando do jornalista não pode aparecer com joias, não pode aparecer com roupa chamativa, porque ele tem que chamar o telespectador para a mensagem. Se no mundo é assim, então pronto. Se teu cabelo é que nem o meu, não procure exagerar, botar gel para ficar que nem couro de macaco pendurado para cá, puxado. Não, faça isso não. Deixa normal. Foi assim mesmo que Deus fez, né? Pronto, deixa normal. Normalzinho. Aí pronto, corta teu cabelo como homem. Pronto, cabelo de homem mesmo. Nada negócio de braço. Porque não, Deus não está interessado, nem está interessado na mensagem. A tua postura também fala. Não é que Deus está interessado, é que a tua postura fala. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu entrasse aqui hoje, pulseirinha, boizinho, não é assim? As irmãs iam olhar para mim. Aí alguma vai dizer, é aquele pastorzinho ali, a gente vê que ele quer se amostrar, ele quer, não é assim? É assim, ele quer ser galã, ele quer, é assim. Homem de Deus tem que ser homem de Deus, irmão. Pronto, homem de Deus é homem de Deus. Tem a sua postura, pregue a palavra, botou seu ternozinho todo bonitinho, entregue o recado de Deus e deixa Deus te usar na terra. Amém? Quem acredita assim, diga glória a Deus. Amém.